Vamos aprender os 4 passos que salvam vidas dos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória. Eu sou Leonardo Clemente do IBRAP e essa palestra que eu vou fazer aqui hoje é a palestra padrão para todos os alunos em formação em nosso programa de formação de instrutores de SBV. Essa palestra é uma das atividades práticas que os alunos fazem para multiplicar esses conhecimentos em todo o Brasil, ou seja, utilizando os mesmos slides e a mesma metodologia. O objetivo aqui é trazer de forma didática, simples e objetiva quais são realmente os conteúdos indispensáveis de serem transmitidos neste momento para que alguém seja capaz de fazer o melhor por um paciente que tem uma PCR em nossa frente. É claro que aqui eu não vou poder abordar tudo de SBV, tudo de RCP, mas vamos então trazer os conteúdos mais importantes, sintetizar a informação para deixar isso aqui cirurgicamente transformador para quem assiste uma palestra como essa. Bom, antes de entrar na palestra, eu quero te convidar para se inscrever no canal aqui do IBRAP no YouTube. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo e ativa as notificações clicando no sininho ao lado do botão de se inscrever para o YouTube lhe avisar toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E deixa aqui também o seu curtir, o seu like já no início do vídeo, que isso ajuda o YouTube a mostrar essa palestra para mais pessoas. Então vamos lá para a nossa palestra, os 4 passos que salvam vidas. A missão do projeto Multiplicadores do Bem é a missão de zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistidas. Algumas pessoas dizem que se trata de uma missão utópica. Eu concordaria se eu estivesse falando de zerar as mortes por parada cardiorrespiratória, realmente isso é impossível, mas a nossa missão aqui consiste em zerar as PCRs não assistidas. Não assistida significa dizer não ter alguém ao lado capaz de fazer o que tem que ser feito para que esse paciente tenha chances de sobreviver. E o que tem que ser feito é a colocação em prática dos 4 passos que salvam vidas. E a estratégia que nós utilizamos para chegarmos próximo a essa missão, a realização dessa missão, é justamente a capacitação, a formação de instrutores através de todo o Brasil, para que cada um dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro da sua região, possa multiplicar esses conhecimentos o máximo possível. Nesta palestra eu vou falar de 2 coisas bem importantes. A primeira coisa é a importância do suporte básico de vida na sociedade, alguns conceitos fundamentais indispensáveis para o bom entendimento desse assunto, e segundo, sobre os 4 passos que salvam vidas. Começando pela importância do suporte básico de vida na sociedade, eu quero falar sobre 3 tópicos. Primeiro, os tempos importantes dentro do suporte básico de vida quando se trata de uma parada cardíaca. Depois nós vamos falar sobre o que é uma parada cardíaca e, por fim, sobre a cadeia da sobrevivência que reúne o suporte básico e o suporte avançado de vida. Começando pelo tempo é vida. A cada minuto que o paciente passa em parada cardíaca sem ser atendido, ele perde 10% de chance de sobrevida. Ou seja, em 10 minutos ele perdeu 100% de chance de sobrevida e já está em óbito. Se esse paciente passar 4 minutos sem ser atendido, já começam as mortes celulares nos órgãos nobres, coração, pulmões, cérebro. Alguns pacientes podem ser atendidos, digamos, no 5º, no 6º minuto, e se eventualmente esse paciente vier a ser reanimado, ainda assim ele terá perdido algumas células importantes nesses órgãos que muitas vezes serão responsáveis ou por sequelas ou por uma morte antes da alta hospitalar ou logo depois da alta hospitalar. Portanto, nós devemos atender esses pacientes o mais precocemente possível, e a melhor forma de fazer isso é que quem presenciou a parada cardíaca seja capaz de fazê-lo. Porém, a maior parte das pessoas que presenciam essas paradas cardíacas não são profissionais de saúde, porque as mortes súbitas acontecem em casa, no local de trabalho, na rua. Portanto, quem tem que estar capacitado para reconhecer essa parada cardíaca, fazer o atendimento, é quem está do lado. Na maior parte das vezes, qual é a reação automática de quem não tem essa informação do que fazer? Ou liga para o SAMU e aguarda a chegada do SAMU, que na maioria das vezes vai demorar mais de 10 minutos, então o SAMU irá chegar para constatar um óbito, caso esse paciente já estivesse em PCR no momento da ligação. Claro, o SAMU vai tentar as manobras de reanimação, mas na maioria das vezes não irá conseguir reanimar o paciente porque ele já perdeu todas as chances. A outra atitude que é comumente encontrada é colocar o paciente dentro de um carro e levá-lo até o hospital. E muitas vezes você não chegará no hospital e não vai conseguir
ter um atendimento antes de 10 minutos. Existem situações que nós devemos sim levar o paciente ao hospital, mas aqui eu estou falando especificamente de parada cardíaca. Em parada cardíaca, nós devemos atender o paciente onde ele está. Nós vamos aprender quais são os 4 passos de como identificar, como atender esses pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória. Bom, o que é uma PCR? PCR é qualquer ritmo que o coração venha a assumir que não consiga mais gerar um pulso central, seja porque o coração está batendo rápido demais, seja porque ele está lento demais, seja porque ele está fraquinho, seja porque ele não está mais batendo, ou pode ser que não tenha mais sangue circulante, como acontece no trauma, onde alguém sangra muito, ele não tem mais sangue, o coração continua a bater, porém não tem sangue para ser ejetado, consequentemente não terá pulso. Existem diferentes causas de parada cardiorrespiratória, por exemplo, a falta de oxigenação, que é a hipóxia, a hipovolemia, distúrbios hidroeletrolíticos, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, entre outras causas. Então nós vamos ver aqui, basicamente, quais são os 4 ritmos de parada cardiorrespiratória possível. Quando um paciente está inconsciente, não tem pulso, não está respirando, o coração pode estar de 4 maneiras diferentes, em 4 ritmos diferentes. Alguns desses ritmos ele está ainda em movimento, porém não de forma organizada para gerar um pulso. Em outro ritmo ele pode estar 100% parado. Os 2 ritmos que estão aqui acima representados, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, são considerados arritmias fatais. São ritmos totalmente desorganizados e extremamente acelerados, onde o coração não consegue mais ejetar, ter um débito cardíaco suficiente para gerar pulso central. Nós temos outros ritmos, como por exemplo a atividade elétrica sem pulso, em quem olha esse gráfico que está aqui, esse traçado de eletrocardiograma, pode imaginar que esse coração poderia ser um coração de alguém de 100% saudável, como você que está assistindo nesse momento, como o meu coração aqui, está batendo muito provavelmente no ritmo parecido com esse que está aqui. Mas por que de repente esse paciente não tem pulso? Porque, por exemplo, ele pode não ter mais sangue circulante. O coração bate como a bomba bate no vazio, então não vai gerar pulso. Ou pode ser um ritmo que tenha uma atividade elétrica, mas que esteja tão lento, uma bradicardia, que não consegue mais bombear sangue, também trataria de uma parada cardiorrespiratória. E por fim nós temos esse 4º ritmo aqui, que é a assistolia, onde já não existe nenhum tipo de atividade elétrica no coração, ou seja, o coração está praticamente desligado, como se fosse um aparelho desligado. Quando nós vemos qualquer parada cardíaca em filmes e novelas, geralmente é essa assistolia que é representada. O erro que nós costumamos ver é que geralmente esse ritmo lá na televisão, lá na ficção, o médico vai realizar um choque, uma desfibrilação, enquanto na realidade, nesses 2 ritmos aqui abaixo, atividade elétrica sem pulso, ou a ESP e a sistolia, não existe indicação de choque, de desfibrilação. E sim, existe essa indicação na taquicardia e na fibrilação ventricular, porque a função do choque é parar o coração, resetar a atividade elétrica para que o nosso nó sinusal, que é uma pequena estrutura dentro do coração especializada, como se fosse o maestro, o chefe de orquestra, o marca-passo natural do coração, ele que comanda, ele que gera o impulso inicial para coordenar a contração. Eu costumo dizer nesse momento, sempre quando eu faço essas palestras, que imagine você uma reunião de turma ou numa empresa onde todas as pessoas falam ao mesmo tempo. A reunião não vai cumprir a sua função, ninguém entende o que está acontecendo ali. Precisa de alguém que dê um grito, silêncio, para que alguém possa voltar a liderar essa reunião. É mais ou menos o que acontece aqui. Nos 2 ritmos superiores existe essa bagunça, então o choque vai ser esse grito que vai zerar a atividade elétrica e a partir daí o nó sinusal vai ter uma chance de voltar a comandar o ritmo adequadamente. Que não existe indicação de desfibrilação na atividade elétrica sem pulso, já que não há problema, tá o ritmo normal, não precisa de um reset. Precisamos tratar outras coisas que estão causando essa PCR e idem para a sistolia, onde não tem atividade elétrica, então não tem bagunça, não tem indicação de choque. Todos esses 4 ritmos existe indicação de compressões, como nós vamos ver adiante, mas só existe indicação de choque em 2 deles. No suporte básico de vida, a gente não precisa se preocupar com isso porque o próprio desfibrilador externo automático, o DEA, que nós vamos falar também mais para frente, interpreta automaticamente e indica o choque ou não, a depender de que tipo de ritmo ele vai encontrar.
E aqui a cadeia da sobrevivência, essa cadeia da sobrevivência é da American Heart Association, publicada em 2015, em outubro de 2015, e ela trata de pacientes que são atendidos com PCR num ambiente extra-hospitalar. Existe uma outra cadeia para o intra-hospitalar que não vem ao caso nessa palestra. Vamos focar na cadeia do extra-hospitalar. Essa cadeia é constituída de 5 elos, sendo que os 3 primeiros elos são elos de suporte básico de vida e os 2 elos seguintes são elos de suporte intermediário ou avançado de vida. Então nós aqui vamos focar basicamente nos 3 primeiros elos. Qualquer pessoa, leiga ou profissional de saúde, pode realizar as manobras que são esperadas nesses 3 primeiros elos. O primeiro elo fala de reconhecer uma parada cardíaca e pedir ajuda precocemente, ou seja, saber que alguém está com parada cardíaca e pedir ajuda. Vamos ver como fazer isso adiante quando falarmos dos 4 passos que salvam vidas. Logo em seguida, já que a PCR foi identificada, é necessário fazer uma RCP, ou ressuscitação cardiopulmonar imediata e de alta qualidade. Não é qualquer ressuscitação cardiopulmonar, e sim um RCP de alta qualidade. Em seguida, o terceiro passo é fazer uma desfibrilação precoce, e para isso fazer uma desfibrilação com desfibrilador externo automático, que é um aparelho desenvolvido para que qualquer pessoa na sociedade possa utilizar. Então, se você tiver um desfibrilador externo automático na sua academia, na faculdade, no local de trabalho, num condomínio, você pode pegar essa ideia e usar em alguém que tenha parada cardiorrespiratória e assim salvar a vida desse paciente. Feito isso, existem os 2 elos seguintes, que são já dentro do suporte avançado de vida, dentro do serviço móvel de atendimento. Então nós temos aqui o transporte para o hospital, ou seja, a equipe vai chegar no local, pode ser uma equipe com médico ou não. Essa equipe vai fazer alguns cuidados talvez mais avançados, a depender se tiver um profissional de suporte avançado de vida ali. E se esse paciente voltar a ter um pulso, voltar a si, vai ser transportado para o hospital para que seja investigada e tratada a causa daquela parada cardíaca e que esse paciente possa se recuperar dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então tem todos os cuidados pós-parada cardíaca nesse momento. Mas observem que o suporte básico de vida ocupa 3 dos 5 elos, ou seja, mais de 50% aí da cadeia vem do suporte básico de vida, que é extremamente importante e indispensável para que um paciente vítima de PCR tenha chance de sobreviver. E aqui estão os 4 passos que salvam vidas. Vamos falar uma visão geral agora e depois vamos detalhar cada um desses passos individualmente. O primeiro passo consiste em reconhecer uma parada cardiorrespiratória. O segundo passo consiste em pedir ajuda adequadamente. O terceiro passo em realizar uma RCP de alta qualidade e o quarto passo em usar o desfibrilador externo automático. O passo 1 e o passo 2, que acabam acontecendo juntos, consistem na avaliação inicial da vítima e no pedido de ajuda. Essa avaliação inicial ela começa com a suspeita de que alguém está caído e desmaiado onde não deveria. Se alguém está na sua cama ali desmaiado, muito provavelmente essa pessoa pode estar dormindo, de repente pode não levantar uma suspeita, a não ser que seja um paciente que está debilitado ou que tem algum problema e que pode ser que mesmo na cama se suspeite de uma parada cardíaca. Mas é óbvio que nós temos que criar primeiro uma suspeita, segundo, identificar se realmente esse paciente está em parada cardíaca. Então vamos ver como fazer isso. Na avaliação inicial, basicamente existem aí alguns passos que nós devemos respeitar. O primeiro passo é a segurança do local, que está ali na primeira imagem representada. Eu só posso atender um paciente se o local estiver seguro e se isso não for colocar em risco a minha vida e a vida das pessoas que estão comigo. Uma vez que eu certifiquei que o local está seguro, eu devo abordar esse paciente lateralmente, com o joelho no chão, 1 ou 2 joelhos no chão, e tocando nos ombros e chamando em voz alta, sacudindo um pouco, eu vou chamar: Senhor, Senhor, o senhor pode me ouvir? Senhora, Senhora, a senhora pode me ouvir? Para ver se existe ou não nível de consciência. Nesse momento não interessa saber se ele está muito consciente ou pouco consciente. Interessa saber se está consciente ou inconsciente. Quem está consciente não tem como estar em parada cardiorrespiratória, mas quem está inconsciente é possível que se trate de uma parada cardiorrespiratória. Uma vez feito isso, já que é um paciente que não responde ao chamado, é um paciente que vai precisar de ajuda. Se eu estiver com alguém na cena, alguém estiver do meu lado, eu já peço para essa pessoa imediatamente pedir ajuda. Você ligue para 192
e traga um DEA. O 92 vai trazer o DEA automaticamente, mas essa pessoa de repente pode buscar um DEA que esteja próximo. Se for dentro de um shopping center, haverá um DEA. Se for dentro de um aeroporto, haverá um DEA. Dentro de certos condomínios, academias, escolas, existem DEAs. E a tendência é que tenha esse aparelho cada vez em mais locais. Algumas leis públicas já estão aí obrigando o uso desse desfibrilador em locais com mais de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas que circulam por dia, e no exterior já é um aparelho altamente disseminado e disponível em diversos locais, e essa é uma tendência também cada vez mais no Brasil. Portanto, a hora de pedir ajuda é você ligue para o 92 e traga um DEA. Vá buscar um DEA que está aqui por perto. Depois, você vai checar a respiração desse paciente. Se você for um profissional de saúde ou de APH, além da respiração, você vai checar o pulso também. Quando você for dar uma palestra para uma audiência, procure saber primeiro se a sua audiência é constituída de leigos, se são profissionais de saúde ou se é uma audiência mista. Se for uma audiência só de leigos, você vai ensinar só a checar a respiração através do olhar se existe expansão torácica normal, algo compatível com a vida, nada de que nós chamamos de respiração agônica. Se o paciente está nessa respiração superficial que nós chamamos de gasping ou respiração agônica, isso é a mesma coisa de parada respiratória, ou seja, não há movimento torácico que justifique que realmente seja compatível com a vida. Se esse paciente está com a respiração normal, então eu descarto aí a parada cardíaca, a parada respiratória. Se a sua audiência for constituída de profissionais de saúde ou de APH, você deve ensinar para essas pessoas, além de olhar se tem expansão torácica, ao mesmo tempo checar, como tem aqui na quarta imagem, se há pulso carotídeo, localizando a cartilagem tireoide, deslizando para o sulco carotídeo ipsilateral, ou seja, do mesmo lado do socorrista, e entre 5 e 10 segundos verificar se há presença ou ausência de pulso. Se você tiver com a plateia mista, como eu estou agora nesse momento gravando esse vídeo, eu falo as duas coisas, deixando claro que o pulso é só para quem é profissional de saúde. Se o leigo identificar ausência de movimentos respiratórios, ele vai associar isso a uma parada cardiorrespiratória. Ele vai diagnosticar uma parada cardiorrespiratória sem mesmo checar o pulso. Se for um profissional de saúde, ele vai ter que checar a respiração e o pulso, porque a partir daí existem algumas opções. Se o paciente, por exemplo, tiver sem pulso e sem respirar, é uma parada cardíaca. Se ele tiver com pulso e sem respirar, é uma parada respiratória. Essa já é uma outra conduta que se espera. Mas nós vamos falar aqui da parada cardiorrespiratória, então suponhamos que não há pulso, não há respiração, e se for um leigo, ele não identificou simplesmente a respiração. Neste caso, então, nós devemos começar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e vamos ver como fazer isso logo adiante. Aqui cabe uma observação que é o pedido de ajuda. Se você está sozinho na cena, não tem alguém com você para pedir ajuda, então primeiro, antes de pedir ajuda, você vai checar se ele respira, se ele tem pulso, e no telefone você já vai passar a informação, se possível colocando o telefone e ao mesmo tempo comprimindo desta forma, caso o paciente realmente esteja sem pulso. Senão você vai perder tempo. Se você viu que ele está inconsciente e já pede ajuda, o próprio profissional que lhe atender vai pedir para você checar depois se respira. Então, já faça isso antes. Então, vamos aqui adiante e nesse passo 3, nós temos aqui a RCP de alta qualidade. Portanto, nós falamos do passo 1 e 2, que é reconhecer a parada cardíaca e pedir ajuda adequadamente, e uma vez que eu fiz isso, eu preciso fazer uma RCP de altíssima qualidade. E para fazer uma RCP de alta qualidade, eu preciso saber fazer boas compressões cardíacas. Todas as pessoas precisam saber fazer boas compressões cardíacas. Profissionais de saúde de APH também precisam saber fazer boas ventilações no suporte básico de vida. Vamos ver aqui como fazer isso. E é possível também, é importante saber atender um paciente em equipe. Quando nós temos mais de um socorrista na cena, isso é muito bom, isso é benéfico para o paciente a partir do momento que nós saibamos qual é a função de cada um. Vamos falar sobre isso aqui também. Então, como é que nós fazemos as compressões cardíacas? Existem 4 tópicos, pontos importantes para você ensinar toda vez que você for ensinar compressões cardíacas. Primeiro, ensinar o correto posicionamento das mãos
dos cotovelos e dos ombros. Segundo, ensinar qual é a profundidade correta, depois qual é a frequência ou velocidade correta e sempre observar o retorno do tórax a cada compressão. Começando pelo posicionamento das mãos, dos cotovelos e dos ombros. Nós devemos posicionar o calcanhar da mão, mais conhecido com o termo técnico de região hipotenar. Esta região deve ser posicionada no centro do tórax, geralmente 2 dedos acima de algo que nós chamamos de apêndice tifoide, que é a pontinha do externo aqui embaixo. Nós posicionamos 2 dedos acima, bem no centro do tórax, essa região hipotenar aqui. Buscar sempre se afastar da fúrcula external e do apêndice tifoide, sempre posicionando bem no centro do tórax. Em seguida, o socorrista deve cruzar os dedos desta forma e estender os braços, como está aqui, formando um ângulo de 90 graus entre os braços e a vítima, e manter os cotovelos travados durante todo o processo. O socorrista não pode flexionar o cotovelo durante as compressões, porque ele irá perder qualidade e irá cansar mais. Depois, a profundidade deve ser feita entre 5 e 6 centímetros, quando nós estamos falando de adultos. Nós temos a recomendação de 4 a 5 centímetros em crianças e aproximadamente 4 centímetros em lactentes, mas nós vamos focar aqui a nossa discussão em adultos nesta palestra. Como é que você treina isso? Idealmente com manequins. Sempre que você tiver a oportunidade de levar um manequim até o local da palestra, é interessante mostrar na prática como realizar essas manobras. Em seguida, nós temos a recomendação de frequência, que deve ser realizada entre 100 e 120 vezes por minuto. Uma forma de treinar isso é assistindo vídeos de instrutores fazendo e fazendo ao mesmo tempo, ou mesmo acompanhando uma música que já tenha esse ritmo, que você vai cronometrar antes. A American Heart Association usa muita música de Staying Live, mas você pode utilizar outras músicas ou até mesmo um metrônomo. Existem alguns equipamentos onde você vai colocar a batida certinha e você vai comprimir naquela velocidade para você poder treinar. E o último ponto é observar o retorno completo do tórax a cada compressão. Na realidade, o que é uma compressão cardíaca? É uma simulação de um batimento cardíaco artificial. Nós vamos tentar simular o que o coração faz naturalmente. Ou seja, o coração tem contratibilidade, e essa contratibilidade vai ser simulada através da profundidade. O coração tem uma frequência, que vai ser simulada através da velocidade de nossas compressões, e ele também tem a questão da diástole, a sístole, que é a contração, e a diástole, que é o enchimento ventricular. E a diástole aqui é feita através do retorno completo do tórax. Então aqui está a posição correta, a técnica correta de fazer compressões cardíacas. Em seguida, nós temos as ventilações no SBV. E aqui cabe a observação que as ventilações devem ser realizadas somente por profissionais de saúde ou de APH treinados. E quando o leigo vai ventilar, ele não tem conhecimento anatômico do que é uma abertura de vias aéreas e muitas vezes a ventilação vai fazer insuflação gástrica e, além disso, roubar o tempo da compressão por ventilações que não são eficazes. Então, a American Heart Association recomenda que o leigo faça somente as compressões, chamado de hands only, somente as mãos. Já o profissional de saúde, ele deve fazer sim 30 compressões para 2 ventilações, se atentando para a abertura das vias aéreas, para ventilações eficazes com elevação do tórax, ou seja, o nosso termômetro que a ventilação está sendo bem feita, na hora o tórax deve elevar. E para fazer ventilações no suporte básico de vida, existem basicamente 3 formas. A primeira forma é boca a boca, que está aqui representado na primeira imagem, que é uma técnica para ser realizada no seu ambiente pessoal, porque no ambiente profissional você tem dispositivos de barreira para lhe proteger de qualquer tipo de eventual contaminação. E esses dispositivos são Pocket Mask e Ambu. A Pocket Mask, que está aqui representada na segunda figura, é um equipamento ideal para você utilizar quando você está atendendo um paciente sozinho na cena. Ou seja, você está sozinho para comprimir e ventilar. Nesse caso, a Pocket Mask é ideal. Já o Ambu, ele é ideal para quando nós estamos atendendo em equipe. Ou seja, tem um socorrista para fazer compressões, na medida que outro socorrista está fazendo as ventilações. Desta forma, nós utilizamos aí o Ambu. Então, estão aí os 3 dispositivos que existem
para que ventilações sejam realizadas e qualquer profissional que queira utilizar esses dispositivos é importante que treine na prática antes. Então, o atendimento em equipe, quando nós temos 2 socorristas na cena, nós podemos ver que um socorrista fica lateralmente ao paciente fazendo as compressões, enquanto o outro socorrista fica na posição cefálica, ali atrás da cabeça, com o ambu fazendo as ventilações. A cada 30 compressões, existem 2 ventilações que são feitas. Aqui nós estamos falando de pacientes adultos, vítimas de morte súbita. Pacientes, crianças e lactentes e afogados, lá existe uma recomendação de 15 compressões para 2 ventilações quando nós estamos com 2 socorristas na cena. Mas aqui nós estamos falando de adultos com uma PCR de origem cardíaca, uma morte súbita, uma morte clínica. Portanto, a recomendação é 30:2. As compressões são bem cansativas. A cada 2 minutos, o que equivale aproximadamente a 5 ciclos de 30:2, obviamente respeitando as frequências, os tempos de ventilação, nós temos 5 a 10 segundos para realizar 2 ventilações. Então, os socorristas devem trocar de funções. O socorrista que está na cabeça vai para o lado contralateral ao primeiro socorrista e o primeiro socorrista, então, assume a ventilação com o ambu e assim continua-se ciclos de 30:2 e após 2 minutos ocorre novamente uma troca e os socorristas ficarão fazendo isso até entrar em exaustão, ou até o paciente reanimar, ou até chegar ao suporte avançado. Agora nós vamos falar do 4º passo. Lembra que são 4 passos, os 4 passos que salvam vidas. Primeiro passo, nós falamos de avaliação inicial, que é o reconhecimento da parada cardíaca. No segundo passo, nós falamos de pedir ajuda adequadamente. No terceiro passo, realizar boas compressões, boas ventilações, quando se trata de um profissional de saúde de APH. E agora o 4º passo é usar o desfibrilador externo automático, que só vai chegar se você pedir ajuda, que alguém vai buscá-lo. E para falar do desfibrilador externo automático, eu vou falar de 3 tópicos. Vou falar de componentes, os componentes do kit, vamos falar do passo a passo para o uso e também, rapidamente, vamos falar aqui do atendimento em equipe. Bom, o kit, basicamente, ele tem 3 componentes essenciais e indispensáveis. Primeiramente, o aparelho em si. O aparelho que contém toda a tecnologia para interpretar o ritmo cardíaco e administrar a descarga elétrica do choque. Nós temos as baterias, que são importantes, que sempre estejam carregadas e checadas periodicamente para não ter uma surpresa no momento do atendimento. E as pás, que são os eletrodos que serão colados no tórax, pelos quais irá circular o choque que será administrado nesse paciente. É claro que o kit é constituído também de outras coisas, como uma toalhinha para enxugar os tórax molhados, um barbeador para raspar os pelos que porventura venham a atrapalhar a adesão, a aderência das pás na pele. Nesse caso aqui nós temos um controle que é especificamente para desfibriladores de treinamento, para poder simular os diferentes cenários, mas nós teremos também geralmente EPIs, por exemplo, com a máscara, luvas, a depender do equipamento. Aqui está representado um equipamento de uma marca específica. No mercado existem diversos fabricantes, todos eles têm o seu funcionamento geral similar. Podem existir algumas diferenças sutis na utilização, que obviamente cada pessoa que tiver acesso a um desfibrilador deve dar uma lida no manual, nas especificidades de cada aparelho. Mas, em linhas gerais, o que acontece? Cada aparelho desse tem 2 botões somente, um botão de ligar, que está aqui representado em verde, e um botão de dar o choque, que está aqui representado em laranja com um sinalzinho de um relâmpago, e basicamente é tudo que tem nesses aparelhos. Esses 2 botões azuis que nós vemos aqui são botões para controlar o volume, ou seja, existe um alto-falante, porque o desfibrilador externo automático ele vai falar com você o que você deve fazer. Ele é um aparelho que orienta, inclusive, o socorrista no atendimento. Claro que o socorrista treinado ele vai poder fazer o atendimento automaticamente e parar para ouvir só no momento que for necessário ouvir, que é o momento da análise e da indicação do choque. Então, e aqui nós temos um encaixe também para colocar os conectores, as pás, encaixar aqui no aparelho. Nós vamos ver como é que isso funciona logo à frente. Aqui está o passo a passo para utilizar o desfibrilador externo automático. E a primeira coisa que nós devemos fazer é abrir e ligar o aparelho. Ele vem dentro de uma caixa, nós vamos abrir, ligar e colocar ao lado da cabeça da vítima, aqui nesse local, que é o único local que não irá atrapalhar aqui as compressões. Existe um socorrista que vai estar comprimindo aqui
existe um socorrista que vai estar comprimindo aqui, existe um socorrista que vai estar ventilando aqui. E nessa troca de função, que é feita dessa forma aqui, o desfibrilador não pode estar em um desses locais para não atrapalhar o atendimento. Então o socorrista 1 está aqui, o 2 está aqui. Na hora da troca, o 2 vem para essa posição e o 1 vem para essa posição. E dessa forma, o DEA posicionado ao lado da cabeça do paciente não irá atrapalhar o atendimento. Uma vez feito isso, imediatamente nós devemos então colocar as pás no tórax da vítima. Uma pá no peitoral superior direito, uma pá aqui na horizontal, na região inframamária esquerda. Nessas pás existe o desenho indicando onde ela deve ser colada, então basta olhar para as pás que vai ser simples identificar isso. Uma vez que as pás foram colocadas no tórax da vítima, ela deve ser encaixada no aparelho para que o aparelho possa então analisar o ritmo cardíaco. O segundo socorrista que chega com o desfibrilador, ele se posiciona de frente para o primeiro continua a RCP. Lembra que enquanto o segundo socorrista foi buscar o DEA, o primeiro estava lá fazendo o atendimento? Portanto, ele continua a fazer o atendimento como se nada tivesse acontecendo. O segundo socorrista se posiciona aqui na frente e instala o equipamento. Durante a análise do ritmo, os socorristas trocam de função. Portanto, por que esse socorrista se posicionou na frente? Porque esse aqui já estava comprimindo e no momento da análise do DEA, ele vai aproveitar para vir então para a ventilação e esse segundo socorrista, que está mais descansado, vai então assumir as compressões. Então, recapitulando, chegou na cena, colocou ao lado da cabeça do paciente, ligou o aparelho, coloca as pás no tórax e encaixa o conector. E o próximo passo é ouvir. Claro que o primeiro socorrista continua as compressões e o segundo socorrista que está usando o DEA vai ouvir. E o DEA vai falar, afastar, analisando o ritmo. Neste momento, o socorrista que estava comprimindo deve parar as compressões e ouvir também. E o DEA vai analisar o ritmo. Se ele identificar um daqueles dois primeiros ritmos que nós vimos anteriormente, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ele vai dizer choque indicado. Mas se ele identificar um dos dois ritmos abaixo, ou seja, alguma atividade elétrica normal ou uma assistolia, ele vai dizer choque não indicado. Então, o que é que nós devemos fazer? Uma vez que ele fala choque indicado, afastar, ninguém encosta na vítima, carregando. Ele vai carregar. Uma vez que ele estiver carregado, o botão de choque vai começar a emitir um sinal luminoso e o DEA vai emitir um sinal sonoro, um bip também. Bip, carregado. Eu coloco o meu dedo no botão, me certifico que todos estão afastados, aplico o choque e a gente recomeça imediatamente a RCP. Portanto, está aqui aplicar o choque se necessário e com todos afastados. Se alguém estiver encostado no paciente no momento do choque, essa pessoa também vai receber um choque. Agora, se o DEA disser que o choque não está indicado, nesse momento então nós devemos reiniciar imediatamente as compressões. Então nós temos aqui na primeira imagem o DEA sendo colocado ao lado da cabeça do paciente, na segunda imagem as pás coladas no tórax, na terceira imagem parando para ouvir a análise, na quarta imagem a aplicação do choque que foi necessária nesse caso e na quinta inicia a RCP novamente. Quando nós estamos em equipe, está a representação de que um socorrista está na cabeça, o segundo socorrista está no lado fazendo as compressões e o DEA está ali no local que não atrapalha. Após 2 minutos, durante a análise, o DEA ele vai de 2 em 2 minutos analisar novamente o ritmo. Então, no momento dessa análise, nós aproveitamos para trocar as funções. Quem estava na cabeça ventilando vem para a lateral e quem estava na lateral vai para a cabeça. E nós vamos ouvir novamente qual é a recomendação do DEA, se tem indicação ou não. E nós vamos continuar fazendo a RCP até o paciente reanimar, ou até a equipe entrar em exaustão, ou até chegar ao suporte avançado. Se houver um ambiente de risco, nós podemos parar também, e se houver uma mudança de prioridade na cena, também. O que deve ficar dessa palestra é que todas as pessoas no mundo precisam saber reconhecer uma parada cardíaca, precisam saber pedir ajuda adequadamente, ou seja, ligar para o 92 e para pedir para alguém buscar um DEA que esteja próximo do local. Em seguida, fazer boas compressões cardíacas para os leigos e boas compressões e ventilações para os profissionais de saúde de APH. E, por fim, saber utilizar o desfibrilador externo automático. Numa palestra
mesmo que seja teórica, sempre que você tiver a oportunidade de levar o seu equipamento, caso você tenha um equipamento, para fazer uma demonstração é melhor. Caso você não tenha, você vai mostrar nos slides, ainda assim vai ser útil. As pessoas vão aprender os 4 passos mesmo assistindo uma palestra teórica, tá? Isso é muito importante que você dissemine esse conhecimento mesmo que você não tenha esse equipamento de simulação. Caso tenha, melhor ainda. Existem 2 conceitos que eu costumo dizer sempre, que é a excelência e a perfeição. Perfeição é sinônimo de frustração. Você quer fazer a coisa perfeita, você nunca vai conseguir fazer perfeito. E aí você vai se frustrar. Mas o que você consegue alcançar é a excelência. A excelência é você fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem. Se o melhor que você pode fazer é uma palestra teórica, ótimo. Se você pode fazer uma palestra teórica e mostrar na prática, ótimo. Se você consegue fazer um curso teórico prático e seu aluno praticar tudo durante 8 horas, melhor ainda. Sempre faça o melhor que você pode fazer com as condições que você tem e busque melhorar as suas condições dia após dia. Antes de encerrar, vamos aqui fazer então uma revisão da nossa missão. Vamos falar sobre a importância, sobre os 4 passos, bem rapidamente aqui, para ver se isso está fixado. A nossa missão, qual é? Aqui está, zerar as mortes por PCR não assistidas. Isso significa dizer que nós precisamos que tenha alguém do lado do paciente que presencia a PCR para fazer alguma coisa. E a maneira da gente conseguir isso é ensinando, educando, informando toda a população, e a estratégia que nós usamos para isso é a formação de instrutores multiplicadores do bem que possam fazer isso nas suas cidades, nos seus estados, nas suas regiões. Em seguida, o suporte básico de vida, a RCP, é de fundamental importância porque a principal causa de mortalidade na sociedade são as doenças cardiovasculares, com infarto, com AVC, que leva o paciente no infarto à morte súbita, ou seja, que precisa de um atendimento imediato, mas todas as outras causas de morte levam também o paciente a PCR e vai precisar sim de uma reanimação, sendo que a partir de 4 minutos de PCR sem assistência já começa a ter morte nos órgãos nobres, morte celular em coração, cérebro, pulmões. Em 10 minutos o paciente perdeu 100% da chance de sobrevida, portanto nós precisamos descentralizar e nós precisamos deixar esse atendimento o mais precoce possível. E quais são os 4 passos que nós utilizamos para isso? Primeiro passo, reconhecer a PCR. Segundo passo, pedir ajuda adequadamente. Terceiro passo, fazer RCP de alta qualidade. E quarto passo, saber usar o desfibrilador externo automático. Então essa é a nossa missão, é multiplicar esses conhecimentos. Antes de fechar, quero te lembrar para você deixar aqui seu curtir, porque isso vai ajudar demais a disseminar esses conteúdos. Uma das formas que nós temos de chegar nessa missão é que esses vídeos sejam vistos pela maior parte das pessoas. Se você tiver alguma dúvida, também deixa o seu comentário, se inscreve no canal aqui para receber os conteúdos novos toda segunda e toda quinta-feira. E eu gostaria aqui de te agradecer por você ter assistido a esse vídeo e lhe dizer aqui, deixar como recado final uma citação do Napoleão Hill. Eu até coloquei isso no meu convite de formatura na época. O Napoleão Hill, que foi um grande pesquisador de comportamento humano que viveu no início do século XX nos Estados Unidos, um belo dia ele escreveu que todos nós nascemos com um problema. E esse problema é a dependência. Depender é muito ruim. E aí nós criamos uma meta. A meta é a independência. Cada um quer ser independente. E um profissional ser independente é ter conhecimento para não precisar que o outro te diga o que fazer. Mas essa não é a solução. A solução é a interdependência. O que é interdependência? É quando você pega diversos cidadãos ou profissionais que são independentes entre si, que são autossuficientes, porém que quando se juntam são capazes de fazer algo que jamais poderiam fazer sozinhos. Pega um exemplo de uma grande banda como os Beatles, por exemplo. Cada artista ali é um artista independente que é muito bom no que faz, mas os Beatles só existem quando eles estão todos juntos. E na saúde, no suporte básico de vida, é assim que acontece. Se capacite para você ser um profissional independente, um instrutor independente, capaz de fazer as suas palestras, capaz de fazer os seus cursos e o que for de atender o seu paciente. Mas dentro de uma equipe interdisciplinar, esteja preparado para contribuir com o seu conhecimento dentro de uma equipe, muitas vezes interdisciplinar,
disciplinar para ir alcançar algo maior, e esse maior sempre será na saúde, o bem-estar dos nossos pacientes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.